Salve, meu povo, tudo bom? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Hoje o nosso canal Entre a Cruz e a História, aqui nós estamos com o doutor Vitor, doutor de Fato e de Direito, historiador pela UF, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e doutor em Ciências da Religião também pela PUC Minas. O Vitor, ele é, no meu ponto de vista, hoje, o principal nome, o Vitor Gama e a Gisele Zanotto, doutor Vitor Gama, de Fato e de Direito, e a professora doutora Gisele Zanotto, são assim, os principais nomes na pesquisa no que tange a TFP. O Vitor não fala somente sobre a TFP, também tem um conhecimento muito vasto, muito profundo na linha do conservadorismo, da direita católica, enfim. E o Vitor defendeu a sua tese, né? Nós temos o mesmo orientador. Falei, Vitor, vamos conversar um pouco aí sobre a sua pesquisa, porque nossa pesquisa tem pontos comuns, né? E nós vamos falar sobre a TFP e Campos, Otoplínio, etc. Assim, muitos assuntos, né? Temos aqui mais ou menos um roteiro que esperamos seguir, mas acho muito difícil de ser seguido, tendo em vista a complexidade do tema. Vitor, muito obrigado pela atenção, pela sua presença. Você que agora, depois de doutor, já viu algumas entrevistas suas, você está bastante requisitado, enfim, obrigado, viu? Bom, obrigado, Vinícius, agradeço o seu convite para estar aqui conversando com você hoje, né? E é isso, acho que a gente realmente tem muito em comum nas nossas pesquisas. Aliás, nós já chegamos a escrever um artigo juntos uma vez, porque esses temas, tanto o meu quanto o seu, se comunicam frequentemente, né? Aliás, pelo que dá para notar aqui nos vídeos do canal, tá sempre ali, né, aparecendo de alguma forma, porque afinal de contas são da biografia de Dom Antônio, morreu com, sei lá, quase 90, né, 80 e poucos anos, 87. né, a relação com o Plínio Corrêa de Oliveira ocupou mais de 40, então metade dessa biografia está ali relacionada com o que eu também pesquiso. O Vitor, o que acontece? Eu gravei um vídeo falando sobre a relação de Dom Antônio, sabe, melhor, a instituição de ministro da Eucaristia. E eu disse assim, eu preciso ampliar meu conhecimento sobre a TFP. Tendo em vista a média nacional, o meu conhecimento sobre a TFP está muito acima. Tendo em vista o seu conhecimento, o conhecimento da Gisele, meu conhecimento está bastante abaixo. Tendo em vista aquilo que ainda pode ser dito pela TFP, sobre a TFP, meu conhecimento está mais abaixo ainda. Porque é um grupo bastante polêmico, com muita leitura, com muitas camadas, com muitas questões que ainda precisam ser ditas. E você teve uma experiência particular na sua vida particular. Você conheceu a TFP, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, e você transformou essa vivência particular, né, em textos, né? Eu estou fazendo uma introdução aqui, mas hoje estamos aqui para te ouvir. Então, assim, vamos falar assim, quem foi o professor Plínio Corrêa de Oliveira? Vinícius, eu queria começar antes fazendo uma pequena explicação, que é o seguinte, eu vi lá, assisti o vídeo, e aí eu vi o comentário de uma pessoa lá dizendo o seguinte, mas ele está dizendo que ainda precisa aumentar seus conhecimentos a respeito do assunto. Eu acho que até quem faz parte da TFP, até o fim da vida, vai continuar estudando a respeito do assunto. Ele não pode ter a pretensão de achar que esgotou, né, qualquer assunto que seja. A gente vai pegar qualquer tema, por exemplo, sei lá, Revolução Francesa. Não tem gente até hoje aí interpretando do assunto. Eu acho que até os maiores especialistas do assunto vão permanecer a vida deles inteira estudando, né? Então, quando a gente fala de eu preciso ampliar minha visão a respeito de alguma coisa, é porque nós não damos conta, realmente não esgotamos o assunto. Existem milhares de possibilidades ali dentro de qualquer tema, mesmo caso de Dom Antônio, né? Quer dizer, a tese sua não está esgotando o assunto, né? Outras pessoas no futuro, ou mesmo você, vão poder desenvolver 1000 outros aspectos, né? Então, qualquer especialista em qualquer toca, né, Vitor? Assim, isso toca o doutor Plínio, Dom Antônio, cardiologia, a Revolução Francesa, a física, o conhecimento astronômico, etc, assunto, etc, né? etc. Porque a apreciação da pessoa, me parece que é a seguinte, é a apreciação de alguém que tem uma visão diferente da de um historiador, né? Então, quer dizer, você tem que entender que o trabalho que é feito aqui, o trabalho que é feito nos nossos trabalhos, né,
são trabalhos de investigação de historiadores, né? Uma tentativa de interpretar ou dar ou perceber outras possibilidades de interpretação daquilo ali. Então, é isso, né? Não dá para esperar mais de um historiador do que isso. Essa é a intenção, o objetivo dos nossos trabalhos. Então, eu acho muito interessante, aí no caso do Antônio, eu acredito que isso apareça com muito mais frequência do que no da TFP, agora, por causa dos seus vídeos, né, que até então a TFP despertava esse sentimento, que é de cada um que tem uma interpretação a respeito do assunto, achar que ela é definitiva, e que ele deu conta do assunto, né? Então, sente aqui que eu vou te explicar, né? Eu acho uma coisa muito interessante. Recentemente estava tendo aquela polêmica, né, se Dom Antônio foi ou não foi ser vacantista, que esse sim é um assunto que não precisava nem de ter polêmica, né? Que é uma polêmica inútil, totalmente inútil, e assim, aí eu fui assistir alguns, né? Fui acompanhar um pouco essa polêmica de fora, assisti lá alguns vídeos, vi alguns comentários e tal, né? É gente que provavelmente nunca esteve em Campos, gente que conhece Dom Antônio através da leitura dos seus pares, né? E aí o sujeito Uma romanceada, né? Eu não digo isso, eu digo que está acostumado, que conhece o Dom Antônio a partir da sua hagiografia, assim como as pessoas conhecem o Dr. Plínio através das suas hagiografias. E aí querem determinar, olha, é assim, né? Com uma segurança muito grande. Às vezes gente que sei lá, tem de idade que a gente tem estudando, né, esses temas. Então, não dá para... O que nós oferecemos que a geografia não é... Você não está falando de geografia, mas você está falando de agiografia, que é a estudo da vida dos santos. Santos, né? No caso, pois é. Então é isso. Assim, as pessoas elas já têm opiniões muito definitivas a respeito do assunto, não se permitem outras possibilidades, e aí já tem resposta para tudo. Não precisa nem de estudar, na verdade, né? Porque e o que a gente quer aqui, nós não somos aqui, nós não queremos estabelecer nenhum tipo de dogma a respeito de nada, não. Aqui nós estamos oferecendo interpretações de pesquisadores que há anos estão estudando o assunto, que estão investigando fontes primárias, que estão dialogando com outros autores que estudam o assunto, porque existe uma tradição minimamente consolidada de estudos do tradicionalismo católico aqui no Brasil, das direitas católicas aqui no Brasil, e mesmo fora. E a gente dialoga com todas essas pessoas, né? Ninguém aqui está inventando a roda e ninguém aqui está querendo dar uma interpretação definitiva. Então, nós estamos oferecendo novas possibilidades a partir daquilo que nós experimentamos. Nem denegrir, né, Vitor? E é um pouco isso, né? Não é a função do historiador ficar, enfim, produzindo esse tipo de juízo, né? Não somos enjorros revolucionários comunistas que querem meter o pau nos movimentos conservadores, tampouco canonizar. Acho que o equilíbrio não é exatamente o papel. Importante. Porque isso, de certa maneira, pressupõe que o outro, aquele que nos assiste, deve ser tutelado por nós, e não é essa a intenção. Ninguém que está querendo tutelar, né, ser mentor de absolutamente ninguém. Todo mundo tem, obviamente, a capacidade própria de emitir juízo, e o que a gente faz é oferecer as nossas interpretações, que são interpretações especialistas, obviamente, né? Para que aí sim essas pessoas emitam seu juízo. Também não significa dizer que nós também não tenhamos, né, o nosso próprio juízo a respeito daquilo que a gente estuda, né? Claro que a gente tem algum envolvimento nisso. O próprio fato de escolher um assunto para você estudar, né, já denota que você tem algum tipo de preferência. Óbvio, né? Por que eu estudo isso e não outra coisa, né? Enfim. Mas é isso, né? Não esperem nenhuma hagiografia, né? Aquele tipo de produção lá, né, do século XIX, né? A vida dos grandes homens, nem nada disso. Também não esperem que a gente, né, que esteja tentando prejudicar a imagem de ninguém, porque, de fato, não é isso, né? É o trabalho do historiador, simplesmente, de historiadores, né? Porque somos dois. Vamos lá, Vitor. Muito obrigado pela sua introdução, pelos seus esclarecimentos necessários. Professor Plínio Corrêa de Oliveira, tão polêmico, né? Tanta coisa em torno dele. Nasceu em São Paulo em 1908, foi em 1928, foi membro da... começou a despontar, né? No laicato paulistano, como membro do Congregado Mariano, da Ação Católica, foi presidente da Ação Católica, produziu material, foi amigo do padre Castro Maier, enfim, né? Do padre Sigô, um devoto mariano da contra-revolução, anticomunista. Gostaria de que você tecesse algumas considerações sobre o Dr. Plínio, que é o seu objeto de pesquisa. Foi na graduação, no mestrado e no doutorado, né? Pois bom,
eu gosto de fazer nos meus trabalhos uma espécie de genealogia das ideias, né? E hoje a gente sabe que os assuntos que nós trabalhamos, e aí eu posso qualificar genericamente assim de direita católica aqui no Brasil, todos esses personagens, movimentos, etc., né? Hoje estão recebendo uma atenção muito especial, né, de alguns, enfim, de estudiosos, de sociólogos, de historiadores, etc., etc., etc. E eu acho que é muito importante fazer a genealogia das ideias para a gente conseguir situar muito bem cada personagem dentro do seu momento específico, a importância que ele teve naquele momento. Então, se a gente olha, por exemplo, hoje, é o que eu estava falando, por exemplo, numa live essa semana, não, na semana passada, na verdade, na última terça-feira que eu participei, a gente olha, e os historiadores mais recentes, que estão olhando muito para esse fenômeno aí enfim, dessas movimentações do catolicismo atual, né, das movimentações mais conservadoras, eles olham para isso como se fosse um processo que surge em 2018, 2013, sempre tendo essa data de nascimento, digamos assim, muito recente, né? Recente, obviamente, se olhando para a história. Mas, quando na realidade a gente precisa ter um olhar retrospectivo um pouco mais profundo, mais lá atrás, né? A gente vai entender que tudo que nós hoje testemunhamos, né, desses movimentos, por exemplo, Santo Dom Bosco, etc., etc., tem precedentes, né? Ninguém ali pensou a coisa do zero, né? A coisa não surgiu do nada. Talvez para esse sociólogo, sim, tenha surgido do nada, mas na verdade não. Então, um dos personagens muito importantes, fundamentais realmente nisso tudo, é o Plínio Corrêa de Oliveira, né? E eu acho que para isso a gente precisa remontar a década de 20, ao surgimento do Centro Dom Vital, né? A organização do laicato católico aqui no Brasil, né? O Alceu Moroso Lima tem um livro chamado Indicações Políticas, né? Um livro de 34, eu acho. Né? E ali naquele livro ele diz o seguinte: Jackson de Figueiredo, que é esse importante intelectual católico, né? Ele é o pai dos movimentos antiliberais do Brasil. Do Jackson de Figueiredo e da militância laica ali no começo do século XX, lá na década de 20 ainda, né? O Jackson funda o Centro Dom Vital em 22, a revista Ordem em 21. Ali que se bifurcam, ali é a origem, digamos assim, uma origem bifurcada, tanto da direita quanto da esquerda católica no Brasil. A ação católica aqui no Brasil, ela é a origem tanto de movimentos como a TFP, como a Hora Presente, como a Permanência, como também de movimentos como a Ação Popular, né? A gente precisa lembrar que parte daquelas pessoas que estavam envolvidas nas guerrilhas ali no período da ditadura, elas eram oriundas dos movimentos católicos, né? Da Juventude Universitária Católica, que foi, em outros tempos, a Ação Universitária Católica, né? A Ação Universitária Católica, que teve como primeiro presidente em São Paulo, né, o José Pedro Galvão de Souza, por exemplo. Então, a origem de todos os movimentos do laicato católico do Brasil e dos movimentos antiliberais aqui no Brasil é o Jackson de Figueiredo. Plínio Corrêa de Oliveira, né, que ele foi um leitor do Jackson. Né? Tem 3 artigos que ele escreve no Legionário, no jornal da Paróquia de Santa Cecília de São Paulo, ali na década de 30, em que ele reconhece que ele é devedor do Jackson em alguma medida. Né? E assim todos os outros também. Né? Todos são devedores do Jackson Figueiredo. E nós podemos dizer que o Jackson ele tem uma filosofia que e a gente pode sintetizar a filosofia do Jackson como uma filosofia da ordem, né, da disciplina. Então, o Jackson está muito influenciado, né, tanto pelo espiritualismo quanto pelas doutrinas autoritárias que estavam ali, que eram bem comuns ali naquele início do século XX. Né? Influenciado pelo Cardeal Leme? Profundamente, eles tiveram uma relação de amizade. Né? O Jackson, que não era católico, converteu-se quando leu Dom Leme, né? Então, e a carta pastoral que Dom Leme escreve em 1916, que inclusive o próprio Centro Dom Bosco publicou com o título de Católicos ao Combate, essa carta pastoral é a inauguração, nós podemos dizer assim, desse movimento laical aqui no Brasil, né? O Dom Leme ele é o arquiteto do catolicismo brasileiro do século XX. A gente precisa pensar que a relação entre igreja e Estado aqui no Brasil, até a proclamação da República, era uma coisa meio complexa, porque apesar da igreja ser favorecida com o título de religião oficial do Império, ela não tinha liberdade alguma. Né? A gente termina o século XIX com 12 dioceses num país desse tamanho. Dioceses que, muitas vezes, um bispo tomava conta e era maior do que um país da Europa inteiro. Né? E o bispo dava conta daquilo tudo. Né? A gente também precisa lembrar que lá, em 1855, a gente tem aquela reforma, entre aspas, né, da vida religiosa no Brasil, que impede o ingresso de noviços aqui. Então, a vida católica no Brasil estava bastante comprometida com o Segundo Império.
muito comprometida, né? Porque acredita-se, né, assim, acredita-se, há uma visão fantasiosa de que o Estado promovia o catolicismo. De fato, ele dava um lugar de destaque social no catolicismo, evidentemente que sim. Todavia, esse destaque não era gratuito, ele era bastante cerceado, bastante monitorado. Bom, acho que isso justifica um pouco o que a gente estava falando no início, né, de que nós estamos aqui oferecendo interpretações. A meu ver, não estava dando destaque algum, porque a igreja tinha todo o ônus do trabalho sobre ela, porque o padre era funcionário público, a gente não tinha cartório, tudo funcionava na igreja, né? A contrapartida, que devia ser a manutenção, né, da igreja, porque, afinal de contas, o padroado concedia isso ao imperador, né? Ele tinha o direito de administrar a igreja aqui no Brasil. Aí eu, inclusive, recolhendo o dízimo na forma de imposto. A pergunta que eu faço é o seguinte: isso era aplicado, né? Porque a igreja vivia meio amíngua aqui no Brasil, né? Sempre viveu com o mínimo. Então, não me parece que foi uma situação muito boa. Tanto que tem uma frase muito famosa daquele Dom Lino Deodato, que era bispo de São Paulo, que era o seguinte: nós, aqui agora, com a proclamação da República, nós nos livramos de um privilégio que nos sufocava. E frase semelhante vai estar na Carta Pastoral de 1890 dos bispos brasileiros, né? Entre aspas, saudando a República, dizendo isso, né? Era um privilégio que nos sufocava. A igreja estava com a corda no pescoço, né? E então, o que acontece? O contexto onde esses movimentos laicato-católicos vão surgir, se desenvolver, é precisamente esse. Quando Dom Leme fala de reconquistar os espaços perdidos, etc., ele quer não apenas o prestígio de que o catolicismo seja a religião oficial do Brasil, né, como era na Constituição de 1824, mas ele quer que os privilégios que, para ele, né, seriam inerentes a essa condição, viessem juntos. Então, a igreja conseguiu uma coisa... Pois não? Mas, assim, o doutor Plínio, ele entrou na vida, começou a entrar na vida pública paulistana em 28, tornou-se deputado em 32, tornou-se presidente do Legionário, diretor do Legionário em 33, e você e eu já conversamos sobre isso algumas vezes, já há algum tempo, não sei se você vai se lembrar, nos jardins lá da PUC Minas, que o Legionário, até 33, ele é uma coisa, depois de 33, ele encorpa muito, né? Ele começa a ganhar páginas, ele vai... E me parece que ele vai, aí sim ele vai dando essa sequência a esse apostolado, essa linha, né, do Jackson de Figueiredo, desse centro mesmo de cristandade. É por aí? Gostaria que você comentasse isso. Bom, eu acho que, na verdade, as ideias do Jackson de Figueiredo, elas estão influenciando o Legionário muito antes do Plínio Corrêa de Oliveira. Quando você pega o Legionário e vai lá, por exemplo, dar uma olhada assim, por cima nas páginas, você percebe que mesmo antes do Plínio assumir a direção do jornal, já tinham ali, por exemplo, textos, reprodução de textos do Jackson, membros do Centro Dom Vital também tinham textos dele que eram reproduzidos ali, saía algum livro que era publicado pelo Centro Dom Vital, a propaganda saía no jornal. Então, a influência é bastante clara. E aí eu já não sei dizer para você se foi antes ou no período em que o Plínio era diretor, né, a Paróquia de Santa Cecília criou uma espécie de clube do livro, vamos chamar assim, né, que se chamava Jackson de Figueiredo, né? Então, o Jackson morreu em 28, né, morreu afogado lá na Barra da Tijuca, quando só tinha mar e mato lá, enfim. E aí inclusive, o próprio jornal traz uma nota a respeito da morte do Jackson de Figueiredo, que evidencia muito a importância dele, ou seja, todos estavam mais ou menos disciplinados pelas mesmas ideias, né? E isso é muito importante para a gente aqui, porque a gente não pode pensar no Jornal Legionário simplesmente como sendo ali um jornalzinho paroquial, meio sem importância. Por quê? Porque ali, naquele meio, né, primeiro, eles recebem esse influxo de ideias muito importantes do Jackson de Figueiredo, mas ele ali também tem uma certa independência, né? As ideias ali, elas se desenvolvem também com uma certa independência, porque você tem ali José Benedito Pacheco Salles, você tem ali o próprio José Pedro Galvão de Souza, e você tem também pessoas que no futuro vão tomar outros rumos, como o Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, né? Ele era congregado ali também. Sim, ele era congregado ali também, né? Então, a gente pode dividir, né, os movimentos do laicato católico, os dois mais pujantes, né, os dois lugares onde esse movimento era mais pujante era Rio e São Paulo. Rio, naturalmente, porque é ali que começa, né, sob o impulso e as bênçãos do Dom Sebastião Leme,
Ali você tem o Jackson, o Tasso da Silveira, o Alceu Moroso Lima, o Hamilton Nogueira, você tem um monte de gente, né? E o Padre Franca, inclusive, que dava assistência espiritual aos membros do Centro Vital. Mas você tem em São Paulo também um núcleo muito importante, né, que está ali, que surge naquele meio da Universidade, da Faculdade de Filosofia de São Bento, né? Então você tem Leonardo Fanacher, você tem Alexandre Correia, você tem o próprio Plínio Correia de Oliveira, o Arlindo Veiga dos Santos. São dois polos muito importantes, né? E se a gente pega ali mais ou menos ali na década de 30, né? O Plínio Correia de Oliveira ele se torna a liderança principal em São Paulo, né? No Rio a gente tem o Alceu e em São Paulo a gente tem o Plínio Correia de Oliveira, né? Que estabeleceram uma certa rivalidade, porque o Alceu foi influenciado pelo pensamento do humanismo integral do Jacques Maritain. O Dr. Plínio coloca isso nas suas memórias, inclusive, algumas caminhos distintos, né, que eles começaram a tomar, enfim. É a chamada virada marritaniana do Centro Novital, ali no final da década de 30, né? E, inclusive, uma virada marritaniana que vai ser muito motivada, digamos assim, pelas posições do Maritain em relação à Guerra Civil Espanhola, né? Porque o Jacques Maritain, e aí está uma discordância pessoal minha em relação ao Maritain, porque ele dizia que não se devia ter um espírito de cruzada ali, né, na Guerra Civil Espanhola. Pô, mas pelo amor de Deus, né, os caras estão te matando, você vai fazer o quê, né? Então, a Guerra Civil Espanhola, ela era também uma guerra de religião, ora pois, né? Os caras começaram queimando centenas de conventos, matando milhares de religiões. Era um espírito anticlerical forte, isso é inegável. Então, era uma guerra de religião também. Bom, era uma guerra civil, obviamente que era, né? Era disputa pelo poder, obviamente que era, ninguém nega isso, mas o elemento religioso também estava ali, né? Ele era um inimigo privilegiado também, a religião. Por isso que o general Francisco Franco foi tão aclamado pela Igreja Católica Romana, né, na Espanha. Eles aliás, como inimigo. Pois é, ali no universo de ideias que estão compondo ali o franquismo, o catolicismo, né, ou o nacional-catolicismo, exerce esse papel tão importante por causa disso. É uma resposta também a essa tendência anticlerical da guerra civil, né? Então não dá para a gente ignorar isso. Então, isso vai ser ali a virada, né? Pelo menos um dos pontos principais que vão levar essa virada e essa separação entre Jackson. Eu acho que teve um probleminha com o Vitor aí, enfim, na sua conexão. Eu estou conectado normalmente, mas ele vai retornar em instantes, né? O que a gente está falando aqui nesse momento, né? A gente está falando sobre o Dr. Plínio, a gente está falando do contexto da década de 1920, em que o Dr. Plínio surgiu começou a emergir como um líder católico, né? E é justamente nesse momento em que há um crescimento do pluralismo de ideias que surgem no Brasil, né? O catolicismo romano ele ganha espaço no Brasil. Vou falar com o Vitor aqui novamente. Então, no catolicismo romano, na década de 1920, há a imersão de ideias mais progressistas, né, Vitor? O Vitor caiu, mas voltou. Estava falando aqui, Vitor, nesse contexto dos anos 20, né, que é quando o Brasil começa a se tornar mais complexo, né? Assim, há o declínio da República e a imersão aí do governo Vargas na década de 1930. Isso tem uma incidência maior no catolicismo também, que vai se tornando mais complexo também, enfim. Você pode continuar falando de onde você tinha parado, desse contexto da Guerra Civil Espanhola, do Jacques Maritain, que influenciou o Brasil. Eu dizia que, na verdade, uma das críticas que o Plínio fazia frequentemente ao Alceu Moroso Lima é de que ele teria feito penetrar nos ambientes da ação católica à esquerda, né? As ideias socialistas, né? Ele acusa, então, o Alceu de ser o pai da esquerda católica aqui no Brasil. É claro que isso aí demandaria uma análise muito, né, muito profunda. Não é um problema simples de resolver, então, que a gente também não pretende resolver agora. Mas, enfim, era a crítica que o Plínio fazia ao Alceu, né?
Mas é nesse contexto, então, que o Dr. Plínio escreve, então, em 1900, publica em 43, em defesa da ação católica, que ele entendia que era um movimento que é data do século XIX, esse movimento, e é bastante importante, inclusive no pontificado de Pio XI, e que o Dr. Plínio entende que está sendo influenciado pelas por ideias revolucionárias. E ele escreve em 1943. O livro Em Defesa da Ação Católica é um livro de denúncia do Plínio. Aliás, é o primeiro livro dele, né, onde ele pretendia que o livro denunciasse, né, a penetração não só desses elementos, como é que eu posso dizer, dessas ideias de esquerda na ação católica, mas também das tendências do movimento litúrgico, que para ele já pareciam como sendo uma coisa muito, né? No livro O Movimento Litúrgico, do Dom Bernardo Bote, tem um apêndice escrito pelo Dom Snardi, e o Dom Snardi diz o seguinte, que o Plínio ostentava muito, né, a aprovação que o livro teve do cardeal Dom Sebastião Baggio, se eu não me engano, né, que era o núncio apostólico no Brasil. E aí o Dom Bernardo... Nesse tempo era o Aloysio Macella. Isso, Aloysio Macella, exatamente. Isso, porque o Baggio foi o cardeal que teve, foi o núncio que teve problema do Antônio, ficou até 68 no Brasil. É verdade, Dom Aloysio Macella. Então ele conseguiu lá enfim, uma introdução, né? E aí o Dom Clemente Snardi vai dizer ali naquele anexo do livro que essa aprovação foi conseguida, na verdade, por Dom Antônio, né? Que o núncio não tinha lido o livro. É que Dom Antônio tinha chegado para ele e falou assim: eu li, é muito bom, só fazer aqui, assina e me entrega. Né? Basicamente era isso. Aliás, para quem tem interesse nesse assunto do movimento litúrgico aqui no Brasil, tem duas coisas muito importantes. A primeira é aquele livro do José Ariovaldo, deixa eu ver o sobrenome dele, Silva, acho, né? Não consigo ler daqui. Que é o movimento litúrgico no Brasil, que inclusive fala da importância desse livro aí, né? Do impacto do livro. E o segundo é essa entrevista do Dom Snardi, que é muito reveladora, né? E o Dom Snardi contando como no Vaticano II, ele que teria enfrentado muitas dificuldades, né? Tanto com Plínio e essa pré-TFP, com essas denúncias que se faziam e tal, né? Você tem essa entrevista em PDF? Eu acredito que eu tenho, sim. Na época, eu tive esse livro e eu fiz uma cópia exatamente dessa parte, porque para mim ela era muito importante. E aí ele conta como que, quando chegou no Vaticano II, ele, mas outros bispos lá, que eram partidários das ideias do movimento litúrgico, né, meio que deram aquele sorrisinho assim de finalmente vencemos, né, porque nós ficamos esse tempo todo sendo acusados, né, de hereges e de sei lá o quê, e agora nós, enfim... o livro do Plínio não teve eco, né, aqui, porque nós fomos vitoriosos. Então, assim, mas ele conta muita coisa. Localizando o tempo e o espaço. O Dr. Plínio nasceu em 1908, em 1928 começou a compor, né, dar os primeiros passos aí na Arquidiocese de São Paulo. Os devotos do Dr. Plínio vai falar que desde quando ele tinha 4 anos de idade, na verdade, ele é um profeta, etc, etc. Mas, assim, a vida do apostolado público do Dr. Plínio é de 1928, 32 se tornou deputado, 33 ele tornou-se dirigente do Legionário e foi do grupo do Legionário até 47, aí 44, né, já teve esse ostracismo que podemos conversar sobre. Aí, Dom Castro Maia foi nomeado bispo em 48, em 51, o grupo do Legionário migrou para o grupo do Catolicismo, que foi um jornal fundado pelo bispo Castro Maia, e desse grupo surgiu a TFP em 26 de julho de 1960. Mas, enfim, só porque eu tenho essa questão da cronologia para localizar, que nós conversamos com muitas pessoas que conhecem a história, pessoas que têm necessidade dessa cronologia, né, compartimento, enfim. Então, assim... Até porque a gente fica indo, voltando também, e para nós é muito claro, mas nem para todo mundo é tão claro assim. Então, assim, o Dr. Plínio, em 43, ele apresenta nas suas memórias que foi devido a esse livro, essa denúncia daquilo que acontecia na ação católica, que ele começou a ter problemas, então, com Dom José Gaspar, e, naturalmente, assim, isso rendeu problemas com Dom José Gaspar, que morreu em 43, Dom Cabral, Dom Antônio Cabral, ou João Cabral, João Cabral ou Antônio Cabral? Antônio dos Santos Cabral. Antônio dos Santos Cabral, que era que sagrou e era amigo de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que foi para São Paulo em 44,
4, né, depois da morte do Gaspar, Dom José Gaspar, e de acordo com as memórias do doutor Plínio, alguém já tinha dito, coitado do doutor Plínio, coitado do doutor Plínio, por conta da chegada do Dom Carmelo, né, que, enfim, rendeu para ele alguns problemas e que você tem uma tese sobre isso. Eu não tenho uma tese, eu tenho uma hipótese, porque, na realidade, essa descrição do que aconteceu com o Plínio não me convence muito, né? E ela não me convence por quê? Porque o que o livro está criticando, na verdade, é o que todo mundo criticava, né? Então, o Plínio estava na posição majoritária, né? E aí, eu menciono aqui o exemplo do Dom Martinho Michler, né, novamente, que é o caso dos experimentos que ele começou a fazer na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, lá, que inclusive o Plínio descrevia, né, o Dom Martinho Michler como o grande introdutor das inovações do movimento litúrgico aqui no Brasil. Dom Martinho Michler foi o beneditino que introduziu o movimento litúrgico no Brasil. Ele tem até razão nisso, ele tem razão, né? Dom Martinho Michler fez isso mesmo, mas, por exemplo, mas o próprio Dom Martinho tinha consciência, e essa entrevista do Dom Snart também revela muito, que eles tinham consciência de que eles eram opinião minoritária e de que aquilo que eles estavam fazendo causaria um certo desconforto nas pessoas. Então, por exemplo, Dom Martinho Michler celebrava, né, missa, por exemplo, de frente e tal, no Mosteiro de São Bento. Aquilo começou a causar um certo estranhamento. E aí, então, o Dom Jaime de Barros Câmara concedeu a ele que celebrasse essa missa na capela do Centro Dom Vital, que inclusive tinha o altar, né, deslocado da parede, com essa finalidade, né? E o que acontece? Então, tá ali a descrição clara, né? O próprio Corsão também vai dizer, num texto, que eu já não me lembro mais qual, mas num artigo, né, que ele entrou numa igreja no Rio de Janeiro e encontrou um padre celebrando de frente, ficou escandalizado com aquilo e tal e tal. Bom, tudo bem. O fato é o seguinte, é que as ideias que o Plínio está defendendo, isso tudo acontecia porque essas pessoas, Dom Martinho Michler, todos eles, tinham consciência de que eram minoritários e tinham consciência de que aquilo ali não pegaria bem para a opinião pública, né? E não pegaria, obviamente, os católicos, né? E aí o Plínio atribui, então, a isso, ao livro dele, tudo que aconteceu com ele, de ter perdido os cargos, etc., etc., né? E de que o Dom José Gaspar seria um grande perseguidor dele, que não gostava dele. Mas uma coisa curiosa, olha só, esse livrinho aqui chamado Em Memória, né? Esse livro, ele é em memória de Dom José Gaspar. O livro é de 44. Então, aqui, Dom José Gaspar faleceu em 43, né? Então, foi pouco tempo depois, assim que ele faleceu, prepararam, então, essa obra, né, sobre a vida dele, etc. Então, aí, lá, à medida que o livro vai se desenvolvendo, tem textos de várias pessoas que conheceram, né, o Dom José Gaspar, e são textos elogiosos. Então, você tem aqui, inclusive, do Alceu, né? Você tem centenas é exagero, mas dezenas de pessoas que fazem. A Dona Duarte escreve texto, né? E um dos que escrevem aqui é o Plínio, também fazendo elogio da pessoa ao Padre Cabral, né? Aquele integralista, né? Então, uma das pessoas que escreve é o Plínio Corrêa de Oliveira, que também faz um elogio do Dom José Gaspar, né? Bom, aí fica para cada um interpretar, mas assim, eu não sei se foi exatamente por isso que o Plínio perdeu, né, os seus cargos, porque, como eu disse, outras pessoas também, né, escreviam e criticavam exatamente isso. Aliás, ele estava alinhado com aquilo que o próprio Pio XII né, tinha escrito, né, na Mediator Dei, por exemplo, né? Então, nas biografias do Plínio, assim, nas memórias do Plínio e os seguidores, ele, enfim, fala muito de traições, apunhalada pelas costas. Você acha que fizeram a caveira do doutor Plínio com os arcebispos? Então, eu fui tentar fazer alguma pesquisa para poder encontrar alguma coisa que indicasse isso, e o Plínio reclama, né, nas memórias dele, de que fizeram um relatório acusando, né, ele e essa pré-TFP, esse pequeno grupo de discípulos que ele tinha, de alguns problemas. Né? Ele não diz muito claramente que problemas são esses, mas ele diz que ele encontrou o tal do relatório e fez, inclusive, uma cópia dele. Né? Isso está lá nas memórias do Plínio, não sou eu que estou inventando aqui, não. Né? O relatório foi feito pelo José Pedro Galvão de Souza. Foi feito pelo José Pedro Galvão, teria sido feito pelo José Pedro Galvão de Souza, que se separou do grupo do Plínio, mas que sempre foi um homem cordial com Plínio. Eles trocavam cartões de Natal até o fim da vida, inclusive, né? Aliás, eu tenho um cartão aqui que eles trocaram.
Sempre foi assim, né? Então, eu não sei, honestamente, o que teria, eu não posso dizer o que teria motivado isso, mas uma coisa é certa, aquelas críticas, que inclusive eram as mesmas críticas que o José Pedro também teria, né? Não me parecem o suficiente para justificar o que aconteceu. Não me parecem mesmo. A terceira, sim. Então, vamos botar por fase, assim. A primeira fase, vamos botar até os 20 anos, né? Quando ele fez a faculdade de Direito, né? Ele nasceu em 1908. Vamos botar essa primeira fase aí, até os 20 anos, Mas aí, 1928. nessa primeira fase, ele mesmo diz que ele não tinha uma vida religiosa, ele não tinha envolvimento com nada. Ele diz isso, inclusive, ele compara, quando ele deixou a vida religiosa dele, nas suas memórias, ele diz assim, tal e qual Hernán Cortés incendiou as caravelas no México para não voltar para a Espanha, eu fechei todas as portas da minha vida pública pretérita para não regressar é, a, aos bares, assim, a vida que ele teve antes da igreja, né? Assim, ele fechou Mas todas aí as também é portas. preciso fazer um parêntese aqui, porque ele sempre foi católico e tal, né? Então, quando ele está Sim, falando disso, fica parecendo que ele viveu na esborra, mas não, na verdade, não. Ele era católico, normal. Ele só não tinha o engajamento que ele teve depois. ele Né? Então, que para ele foi uma espécie de conversão. Mas ele nunca deixou de ser católico, nem nada disso. Ele reconhece lá, né, que ele deve à mãe dele, né, o catolicismo dele, né, mas enfim. é porque isso é uma memória dele. Assim, ele fala de Hernán Cortés, por exemplo, que Hernán Cortés botou fogo nas caravelas para não ter como regressar à Espanha. Ele diz que ele fechou todas as portas da vida social pretérita dele para não, de modo que não tivesse mais como voltar. Assim, foi uma opção radical que ele fez. Assim, são memórias dele. Isso daí não são suposições nossas. Assim, inclusive eu coloquei isso na minha tese. Eu achei, Embora a gente também achei tenha que bastante fazer a forte crítica esse da termo. fonte, né? A gente Oi? também tem, embora a gente também tenha que fazer a crítica da fonte, porque o que ele está Sim, falando e qual é o público que ele deseja atingir. Isso que ele está claro, falando é para os membros da TFP, para claro. motivá-los, né? Para deixá-los cada vez mais incendiados, né? Por esse desejo de permanecer ali, né? No movimento, entregues a essa causa. Então, assim, na década de 30 até a década de 40, esse movimento legionário. Vamos botar aí alguns anos no ostracismo, né, na segunda metade da década de 40, né, as razões que você levanta, que questiona, duvida, acho bastante válida a função de historiador. E aí tem a sagração de Dom Antônio e de Dom Geraldo Sigô, Dom Antônio de Castro Maia e Dom Geraldo Sigô, e aí abre um novo momento para o grupo do legionário, que vai se transformar no grupo do catolicismo, entrando na década de 50 aí numa outra fase. A minha divisão é outra, sabe? Eu opto por uma outra divisão, certo? Porque a primeira divisão que eu faço é exatamente essa, desse início né, das atividades dele, a partir de 28, né, que vai até o período do Vaticano II, né? Depois do Vaticano II em diante. Por que eu englobo tudo dentro desse período? Porque as características dessa pré-TFP são mais ou menos as mesmas, né? Que inclusive serão também, em parte, né, as características do pós-TFP, vamos chamar assim, né? Melhor dizendo, pós-TFP não, De do pleno período acordo com TFP. você. Eu estou de pleno acordo com você. Porque assim, porque eu estou falando com você aqui, estou lendo aquele livro, Minha Vida Pública, compilação de relatos autobiográficos de Plínio Corrêa de Oliveira, né? Então ele bota assim, o legionário, o ostracismo, o catolicismo, a TFP, enfim. Mas a ideologia é sempre nessa perspectiva, né? Mariana, antirrevolucionária, anticomunista, não tem grandes novidades. Depende também, né? Porque as ideias são mais ou menos as mesmas que estão ali correndo nesses ambientes da direita católica. O que ele pensava era mais ou menos o que pensava Arlindo, o que pensava, não sei, o que pensava o Leonardo Vanacchio, o que pensavam. Enfim, as ideias são mais ou menos as mesmas, certo? Porque eles são influenciados pelas mesmas matrizes, né? Que são aqueles ideólogos da direita católica europeia, especialmente francesa, né? O Charles Maurras, aquela gente toda, né? Inclusive permanecerão influenciados depois também, né? Mas uma coisa que eu percebo é que essas ideias elas vão recebendo também elementos que são próprios da TFP e que são concebidos ali em conjunto ali entre os membros da TFP. É claro que a TFP vai dizer que é o Dr. Plínio quem pensou tudo, quem deu forma a tudo, etc.
Mas o fato de que haviam, por exemplo, as comissões de estudos ali que se reuniam, que debatiam os temas, para mim é suficiente para a gente pensar que aquilo ali era construído coletivamente, né? Então, a própria ideia, você está falando de contra-revolução, mas a contra-revolução para o Plínio Correia de Oliveira e não é a mesma coisa que para os outros autores reacionários católicos da época, né? Que ele tem lá, né, ele vai, como é que eu posso dizer? Inserir, né, elementos próprios, né, essa coisa, por exemplo, de entender a revolução como um processo, né, e aquilo que no pensamento corrente dessa direita católica eram revoluções distintas para ele era simplesmente facetas de um mesmo processo, cujo objetivo final era estabelecer um reino do demônio, uma coisa assim. E não é ao mesmo tempo aquilo que esses caras estão pensando, mas o Plínio preenche daquilo que é dele, né, daquilo que é produzido ali pela própria TFP. O Orlando Fedeli, inclusive, tem aquele livro lá, como é que é o nome? Domine ut Vidiam, onde ele faz uma crítica, inclusive, a essas ideias. Porque ele vai reconhecer, o Fedeli tem um textinho dele, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, que é aquela análise que ele faz do Charles Maurras, uma longa análise, né? Em que ele vai reconhecer que a tese das três revoluções ele herda do Plínio, ou seja, então tem coisas em comum, né, entre todos eles, né? Mas também tem coisas que é própria do Plínio, né? Então, assim, nessa trajetória do Plínio, a gente tem, né, o legionário, o catolicismo, a TFP. E a atuação da TFP no concílio. A TFP participou das 4 sessões do concílio? Participou da primeira, né? Mas é uma coisa também que é importante a gente tratar, né, de evidenciar, porque a gente já tem quem escreveu sobre isso, que é o Roberto de Mattei, que escreveu aquele livro, O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. E ele usou as fontes que nós também estamos usando, né, que são os diários que a TFP produziu no período em que ela estava operando nos bastidores do concílio. Eu acho que... Você sabe que eu não vi tanta coisa assim do diário da TFP? É isso que eu ia dizer, que eu acho que a maneira como ele explorou as fontes foi uma forma, porque a proposta, e aí também a gente precisa ver a intencionalidade do autor, né? A proposta do de Mattei é escrever uma hagiografia, como ele também já escreveu antes, em 97, a biografia do Plínio, que é, né, contando, O né, cruzado do século a XX. santidade. A santidade do Plínio. Essa é a intenção dele, né? E aqueles relatos, eles são relatos muito operacionais, estratégicos, de como fazer isso, como fazer aquilo, precisamos fazer tal coisa, precisamos fazer tal outra. Então, me parece que por isso, por conta dessa intencionalidade, né, de fazer essa geografia, ele explorou muito pouco, né? Por outro lado, a gente tem outra versão, que é a versão do Dom Lefebvre, naquele livro do Liberalismo Apostasia, que ele menciona que os membros da TFP faziam trabalho de escritório, quando na verdade não era só isso, não. Muito pelo contrário, a atuação deles foi importantíssima. Olha, a gente teve 3 abaixo-assinados pedindo a condenação do comunismo no concílio. 2 foram difundidos pela TFP. Então, Dom Sigô, ele recebe, obviamente, a fama porque foi Dom Sigô quem... Não, Dom Sigô levou a proposta porque ele era bispo, né? O Plínio não. Então, ele que estava participando do concílio, levou a proposta. Da consagração, da condenação ao comunismo e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Então, e aí, mas quem foi que correu atrás das assinaturas? Quem foi que conseguiu? Um dos abaixo-assinados chegou a ter 500 assinaturas. Isso não é pouca coisa, não. Então, quem foi que teve contato com... Então, você pega o diário, você vê lá que os caras organizavam conferências, tentavam contactar os bispos, tentavam realmente formar um grupo coeso. Sim. Né? A TFP foi muito atuante na primeira sessão do concílio. Eu estou te perguntando isso porque o doutor Plínio ele fala que ele não voltou, que a TFP não voltou com a mesma estrutura para a segunda sessão, porque ele entendia que a tragédia já estava montada, assim, ele entendeu. E aí tem toda uma polêmica, uma coisa que me parece um pouco ridícula, um pouco romanceada. Aquela história de que doutor Plínio teria sugerido Dom Antônio e Dom Geraldo de quebrar os báculos no meio da sessão do concílio, como se aquilo fosse ter uma repercussão de interrupção do concílio. Honestamente, eu acho que não. Mas, enfim. São 2 bispos diante de 2.500. Eu não sei se quebrar báculo. Enfim, ia parecer que eram 2 doidos, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? 2.500 bispos do Brasil? Não, do concílio, né? Não, mas eu estou falando assim, 2 bispos do Brasil. Sim. Isso, pois é. 2 bispos brasileiros, amigos, que chegam lá e fazem isso. Quer dizer, não sei se isso teria repercussão esperada, né?
Mas uma coisa é certa, a atividade deles na primeira sessão foi fundamental para o próprio direcionamento do concílio. O Tietos Internationalis Patrum, esse grupo de bispos conservadores que foi criado, né, e isso está relatado na biografia do Dom Lefebvre, do Dom Tissier de Malherbe, a ideia foi de Dom Sigor, né, e o Tietos, ele conseguiu frear muita coisa, né? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, igual aquela nota, a nota prévia, né, se eu não me engano, no documento sobre a colegialidade, não é? Não sei, é um documento desse, mas enfim, foi inserida uma nota prévia explicativa. Isso foi por pressão do Tietos, e é a primeira nota prévia que vem no final, né? Sim. Uma nota prévia. Porque assim, Vitor, o concílio começou pronto. O concílio começou pronto. Ele foi desmontado na primeira semana. E foi diante desse desmonte do concílio que surgiu o Piccolo Comitato, que foi aí essa atuação de Dom Geraldo, Dom Antônio, Dom Lefebvre. Eu acho que Dom Geraldo, inclusive, eu reputo a Dom Geraldo uma importância bastante grande, que a história não dá a ele, na formação desse Piccolo Comitato, porque Dom Geraldo era muito ativo. Dom Geraldo, os próprios relatos do Dom Plínio demonstram um bispo com muita articulação. Então, assim, o fato... Dom Lefebvre acabou ganhando a fama porque é um bispo europeu, né? Porque era arcebispo. Era arcebispo, um bispo conhecido, também um bispo articulado. Né? Nós estamos falando aqui de dois bispos da periferia do mundo, né? Um que é o bispo de uma diocese que ficava onde o vento faz a curva, Campos dos Goytacazes, quer dizer, para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, é uma cidade importante, né? Para o mundo, em 1962, o que era Campos dos Goytacazes, né? Então, o outro, Diamantina, que é menor ainda do que Campos. Diamantina hoje tem, se eu não me engano, 50 mil habitantes, ou qualquer coisa do tipo. Então, quer dizer, aí você tem o arcebispo Lefebvre, não sujeito com aquela importância, um europeu, etc, etc. É óbvio, né? É óbvio que os holofotes vão estar em favor de Dom Lefebvre. Diamantina tem 47 mil habitantes. Foi por pouco, foi 3 mil que eu errei, tá vendo? Então, errou por 2 mil, tem 47.702 habitantes, eu estou vendo aqui. Se errou por 2 mil... 2 mil e pouquinho. 2.200. Então, hoje, isso é surpreendente. Pense Diamantina 60 anos atrás. Se hoje ela tem 47 mil, né? É uma cidade importante para o Vale do Jequitinhonha? É importante para o Vale do Jequitinhonha, mas e para o mundo, né? Então, quer dizer, mas no caso do Dom Lefebvre, ele realmente... Agora, obviamente que vai ter gente aqui que é da Fraternidade São Pio X, etc., vai dizer que nós estamos diminuindo a importância da muito. Não, pelo contrário, né? A gente está dando a cada um aquilo que lhe compete, né? Dom Lefebvre teve importância. Exatamente. A gente não quer trabalhar com canonização, nem depredar ninguém, não se trata disso. A TFP participou, eu queria que você falasse assim, a TFP muito importante, muito ativa, a TFP tinha essa expertise, eu diria, de guerra. A TFP teve esse espírito de guerra muito forte, de igreja militante, de combate, enfim, tudo isso está muito presente no discurso TFPista. E, enfim, então, vamos deixar claro, a TFP foi muito importante, talvez o grupo laico mais atuante da primeira sessão do Concílio Vaticano II. O único, né, talvez. Não, mas o caso é o seguinte, muita gente vai dizer assim, não, mas cadê isso? Onde é que está relatado? Está nos diários da TFP, né? Os caras foram lá, né, redigiram um diário muito pormenorizado, 132 páginas, nós temos aqui esse documento conosco, né, que vai ser usado, vocês vão poder ler. Vai estar na tese do Vinícius, está na minha dissertação, que não está pública, mas em breve torna-se livro, e aí vocês podem ver à vontade. Mas, enfim, o fato é que está lá muito bem redigido ali pelos que participaram, e é o seguinte, somente uma pessoa que esteve lá poderia dar tanto pormenor de como foram aquelas articulações. Então não é nada tirado da cabeça do sujeito, porque o cara, assim, os nomes, né, o fulano, então vamos conversar com fulano, a gente precisa encontrar com Beltrano no dia tal, as datas, né, porque tudo é um diário realmente. No dia tal, do tal, nós fizemos isso, encontramos com Beltrano, com Ciclano, tentamos articular isso, articular aquilo, né, organizamos conferências. Desde o primeiro momento tem as impressões. As impressões do que estava acontecendo. Tem a sugestão do Dr. Plínio. Dr. Plínio, vamos assim dizer, profetiza, ou então ele acerta, ou então ele entende, mas ele acertou a da eleição de Montini no ano seguinte, diante do movimento que ele estava vendo, ele escreve isso. O próprio, você veja, tem lá, por exemplo, né,
no diário está lá, por exemplo, Plínio Correia de Oliveira convidando o Nigo de Tuque, né, que é o bispo lá, o pai aí dos sedevacantistas, para fazer uma conferência, se não me engano, e aí relatando como que ele teve a impressão de que os bispos conservadores chegaram no concílio totalmente desarticulados. Ora, se fosse uma coisa apócrifa, né, um documento escrito posteriormente, ele teria retirado, não teria nem inserido, né, esse personagem ali, né, que não é um personagem que para ele valia a pena estar lá, né, não é uma coisa que, né, que acrescentaria, né. Então, é um documento muito fidedigno mesmo e muito, muito detalhado e que relata exatamente isso, né. E aí a gente precisa também pensar que a TFP foi importante não apenas ali, mas ela também é importante no processo de recepção conciliar. E aqui eu dou alguns exemplos. O Novus Ordomice é promulgado, salvo engano, em novembro de 69, certo? Ele foi promulgado em novembro de 69, mas ele começou a valer mesmo no início da década de 70. Não, acho que foi no primeiro domingo do Advento, né, de 69, uma coisa assim. Foi no primeiro, pois é, eu acreditei nisso também no Advento de 69. Mas esse livro aqui, ó, do Bugini, ele... Sim. A reforma litúrgica, A sim. reforma Essa coisa tá um litúrgica, pouco embaçada. Aníbal Bugini, ele coloca na década de 1970, assim, não é 78 ou 77, não. É 1970 mesmo, assim, no iníciozinho de 70. Então, mas aí é o Uma seguinte... surpresa para mim também, inclusive. Então, não, mas é isso, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, exatamente nesse momento, né, quase que simultaneamente ao Novus Ordomice, a TFP publica esse livro aqui, né, A Nova Missa de Paulo VI, que pensar, do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Essa aqui é a edição francesa, agora tem uma aqui em português, né, foi da Diffusion de la Pensée Française, é de 75 essa edição, mas pense comigo, ela foi criada uma comissão de estudos de 3 membros da TFP e de 3 padres da Arquidiocese de São Paulo, né? Assim que saiu esse livro, para estudarem o assunto. Que a TFP estava colocando suas objeções. Tá? A comissão acabou que não foi adiante, porque um padre ficou bispo, o outro saiu para casar, enfim, desmontou o negócio. Mas até enquanto ela estava ali, né, acontecendo, a gente tem relatos muito importantes ali que mostram o seguinte: primeiro, uma das primeiras obras teológicas de crítica à missa, ao Novus Ordomice, foi publicado pelo Arnaldo, pela TFP. Esse livro é dividido em 2 partes, né? Ele A primeira 70, parte... o trabalho em português é de 71. Trabalho 70... não, é de 69. Oi? É de 69. Sim, porque eu sei do que você está falando. Né? Eu tenho essa versão, mas em PDF em português. Então, provavelmente é uma cópia disso que fizeram uma brochura e tal, porque esse livro é dividido em 2 partes. A primeira trata da missa, uma análise teológica da missa, a segunda sobre a hipótese de um papa cair em heresia, né? Aqui, a hipótese teológica de um papa herético. Então, a primeira parte desse livro foi feita lá uma brochura e foi distribuída a todos os bispos do Brasil, esse livro, né? E aí você pega, por exemplo, aquelas obras de crítica, né, a Missa Nova, que ainda ali na década de 70 e tal, que eram produzidas até pela Fraternidade São Pio X, nas referências está esse livro. Para a gente entender um pouco de como a TFP foi importante nesse processo de recepção negativa, digamos assim, do Vaticano II. E a gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, o Plínio, aqui menciona também na própria orelha, aqui, né, 6 artigos que o autor escreveu a respeito da possibilidade de um papa herético, que foram escritos a pedidos do Plínio. Um estudo realmente que foi feito robusto e saiu em Catolicismo. Não sei se 70, sei lá, enfim. Esse livro foi o argumento que Dom Antônio enviou a Roma para poder solicitar continuar com a missa antiga na Diocese de Campos. Sim. Né? Outro dado também importante que nos evidencia a importância da TFP nessa recepção conciliar negativa, vamos usar o termo assim, né? Talvez não seja o mais apropriado, é o tal Manifesto da Resistência, que ela escreve em 74. Ela diz assim, ao Paulo VI: Paulo VI, o senhor está fazendo uma política de contemporização com o regime comunista, com os países do leste, né? E nós, porque nós somos anticomunistas e católicos, nós resistimos ao Senhor, queremos dizer ao Senhor que nós não obedeceremos nisso. Em novembro do mesmo ano, meses depois, Dom Lefebvre faz também o seu manifesto da resistência. Ou seja, a TFP está totalmente sintonizada. Outra coisa também que é importante, 1970, o Plínio ele era articulista da... Eu sempre confundo a Folha com o Estado de São Paulo. Né? Folha de São Paulo. Ele escreveu nos dois. Não, mas o Estado de São Paulo parece que ele teve um problema lá
porque fizeram uma crítica à mãe dele e tal. Mas, enfim, Folha de São Paulo. 70, o artigo chama-se O Direito de Saber. 1970, portanto, a Missa Nova estava engatinhando. O Plínio faz esse artigo trazendo para o Brasil todas as polêmicas a respeito da mudança do rito da Europa. O que estava acontecendo lá, ele estava totalmente sintonizado e trouxe essa discussão para nós aqui. Então, a gente também precisa acreditar, né, a TFP uma parte importante nesse processo de crítica ao Vaticano II, né, de recepção negativa, como eu estou chamando aqui, ao Vaticano II, né, que influencia, inclusive, né, esse universo tradicionalista. Não tanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o universo tradicionalista estava restrito a lugares muito, né, negócio muito fechado. Mas fora do Brasil, bom, veja, isso aqui foi publicado na França, publicado, distribuído em editora, você comprava, né? Então, comprava na livraria, né? Para a gente, então, ter uma ideia de que, de fato, a importância dela, não só no concílio, mas, sobretudo, no pós-concílio, foi fundamental. Então, assim, a TFP ela teve suas restrições e resistências ao Concílio Vaticano II, mas me parece que no que tange a questão litúrgica, mais discreta. Porque, assim, consta nas memórias do Dr. Plínio que Dom Vicente Scherer, presidente da CNBB, pediu a Dom Antônio, segura o livro do Arnaldo, por favor, que nós teremos mais tolerância com vocês, com você e com a TFP. Não publica esse livro do Arnaldo, você está nas memórias do Dr. Plínio. E é possível, se não é Vera, é Bene Trovato, como diriam os italianos. Mas o fato é que, de fato, a TFP teve uma tolerância muito grande, exceto de Dom Snardi, que aí você deve se lembrar, eu não me lembro agora, acho que 85, Dom Snardi faz um documento lá, ele era presidente da CNBB, né? Dizendo assim, na minha diocese, ninguém da TFP pode receber sacramentos porque eles criticam a missa nova, né? Saiu a própria CNBB desaconselhou a TFP. Sim. Não sei se é exatamente por essa crítica à missa, mas assim, é claro, indiretamente também, porque ela disse que a TFP não tinha uma ligação, uma vinculação com a Igreja Católica do Brasil. Mas o Dom Clemente na Diocese de Nova Friburgo não se recebia, né? Ele estava proibido, dizer lá, se eles estiverem caracterizados, não dê os sacramentos a eles, porque eles criticam a missa nova. Duas observações. Primeira observação, o Dr. Plínio é um homem de muitas memórias. Muitas memórias. O Dr. Plínio não fala de Dom Paulo, muito pouco de Dom Paulo. Em 1988, Dom Paulo fez uma declaração pública razoável sobre a TFP. Havia um acordo entre o Dr. Plínio e o Dom Paulo de um... Eu não sei te dizer. Eu não posso te dizer porque não existe. Eu nunca encontrei nada que dissesse assim, há um acordo. Nunca vi nada firmado. Mas realmente havia ali, talvez, no mínimo, né, um acordo de cavalheiros, né? Mas você sabe do que eu estou falando porque essa lenda urbana existe, de que havia um acordo de cavaleiros de tolerância da Dom Paulo e do Dr. Plínio. É possível. Se a gente pensa, por exemplo, nas próprias cartas lá do rompimento, né, que você já tratou delas aqui, bom, Dom Antônio de Castro Maia, ele era um bom teólogo, e ele sabia que ele não tinha jurisdição sobre a Arquidiocese de São Paulo, ele não podia ficar, né, determinando onde tem, onde não tem o Santíssimo lá, porque isso cabe ao bispo local, né? Eu acho que o mínimo de direito canônico o Dom Antônio conhecia, não é possível, né? E tanto que ele tinha o direito de ter a capela particular dele. A capela da sede da TFP principal, na Rua Maranhão, lá em São Paulo, que eles chamam de sede do Reino de Maria, era a capela pessoal de Dom Antônio. Tem uma foto aqui antiga da capela, inclusive, que ficava uma mitra e um báculo, assim, na lateral, um trono, né? Na verdade, uma estala que fazia as vezes de trono, com uma mitra e um báculo ali, porque era a capela de Dom Antônio. Agora, será que Dom Arnes não sabia que a TFP tinha um Santíssimo em todas as casas dela, praticamente? Se ele sabia, por que ele não falou nada? E se ele não sabia, será que Dom Paulo estava tão desinformado sobre o que acontecia na arquidiocese dele, sendo que ele tinha uma comissão, instaurado uma comissão de estudo do assunto da Missa Nova e tal, com a própria TFP? Me parece inverossímil isso. Eu acredito realmente que deve ter acontecido pelo menos um acordo de cavalheiros, assim, é isso. Mas, de qualquer forma, a TFP ela não foi tão aguerrida contra a nova liturgia no aspecto público como Campos e Econe
Foi E mais aí discreta. eu vou trazer duas coisas aqui. A primeira é a seguinte: a TFP mesmo se apresentava como uma associação que não tinha competência para tratar do assunto. É uma associação civil, né? Ela não tinha competência mesmo. Embora tenha Então, eu tratado tenho, pelo Arnaldo. Arnaldo também. pois é. Aí que está também, porque quando você pega lá o que o doutor Plínio vai dizer a respeito disso, ele fala: este é um livro escrito por um membro da TFP com o qual a maioria ou todos os membros se solidarizaram. É claro que a gente sabe que era a opinião da TFP, mas ele dizia isso para quê? Para tirar de si o ônus essa responsabilidade, né, de dizer, não, a TFP, que é um movimento laical, tem uma opinião, sim. Mas tem, claro que tem. Dom Antônio escreveu para Dom Lefebvre dizendo: Dom Lefebvre, lhe envio esses estudos, doutor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, vírgula, com o qual estou de pleno acordo, vírgula. Então, assim, Dom Antônio também estava Eu de tenho pleno aqui, acordo. Vinícius, eu tenho dezenas de documentos e estudos da TFP que dizem muito claramente que era a opinião dela. Mas eu não vou entrar aqui no assunto, porque, enfim, é mais uma polêmica e daqui a pouco parece um aqui para poder reclamar também. Mas, enfim. Dom Lefebvre fez críticas a esse livro, assim, no sentido, ele o classificou de incompleto. Ele falou que ele precisava se aprofundar mais. Mas também, né, o livro foi escrito quase que simultaneamente, né? Mas o livro, Simultaneamente. enfim. Agora, uma coisa que é importante aqui também, o Vinícius, é o seguinte, e aí eu vou remeter o documento, né? Caso alguém tenha dúvida, vai lá ao documento, a página Tradition in Action do Átila Cinque Guimarães, tem lá um arquivo que vocês podem baixar, é longo, é grande, com paciência vocês conseguem ler tudo. O Que é ele Átila foi relatando. membro da TFP, escreveu sobre a devoção da Ele também tem um Dona livro. Cília, Ele etc. também tem. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Ele também tem um livro de crítica ao Vaticano II que foi feito ao longo de 20 anos de reuniões com o Plínio Corrêa de Oliveira. Esse livro aqui, ó, Nas Águas Turvas do Vaticano II. Aqui, ó. Você abre o livro. Deixa eu só pegar aqui para você. Está aqui a foto, por exemplo, do Plínio participando das comissões de estudo que deram origem a esse livro, que é um livro muito bom, inclusive, né? Muito bom, assim, que explica muito bem, né, o ponto de vista da TFP a respeito da questão do Vaticano II. Ele atribui a culpa de tudo de ruim da igreja nos últimos tempos ao Vaticano II. Mas, enfim, a coisa é, vá até o site do Átila, baixa esse documento, que lá o Átila conta, por exemplo, de um acordo que teria sido feito entre a TFP e o cardeal Dom Lucas Moreira Neves em 97, não, 95. E nesse momento, a gente precisa ser honesto e dizer que não foi Plínio Corrêa de Oliveira quem fez esse acordo, quem teria feito esse acordo, porque ele estava hospitalizado, né? Ele vai morrer em 3 de outubro. Então, foi feito por, enfim, por alguma liderança da TFP, que lá deixa claro mais ou menos quem seja, mas ele vai dizer que foi feito um acordo, né? Um acordo que era. Eu vou sintetizar porque o negócio é longo, mas assim, nós não vamos ficar tratando de missa nova, ok? E aí o senhor nos deixa em paz. E o cardeal falou: tá bom, fica por isso mesmo, né? Então, assim, um acordo com Dom Arnes, não sei se teve, porque eu não tenho documento para poder afirmar isso com muita segurança. Mas o documento do Átila, né, o relatório que ele escreveu à época, dá conta de que teria havido um acordo posterior, né, em 95. Aí, novamente, a gente precisa também fazer a crítica do documento, os interesses, né, do autor em relação a isso. Ele estava envolvido numa polêmica também a respeito da publicação desse livro, que a TFP não queria que se publicasse, né? E ele publicou contra a vontade dos diretores da TFP, dizendo: olha, o doutor Plínio queria, então eu publico. Mas, quer dizer, há uma opinião a respeito da questão da missa nova, sim. Essa opinião é bastante clara, sim, né? Agora, por uma questão talvez estratégica de sobrevivência, a TFP se viu obrigada a assumir, enfim, ou melhor dizendo, não assumir, né, essa opinião ou né, essas ideias. Ô, Vitor, qual a relação da TFP com Campos dos Goytacazes? Bom, foi um dos maiores núcleos da TFP, né? Aliás, até hoje, a Campos é conhecida exatamente por isso. Eu lembro que o Garotinho, né, que foi prefeito, foi governador, foi candidato a presidente do Brasil, todo mundo conhece a figura, foi meu vizinho também, morou atrás da minha casa, morava atrás da minha casa. Você comprou bolo com a dona Rosinha? Porque hoje ela é boleira. Infelizmente eu não comprei, não. Infelizmente eu não comprei, mas ela é boleira, né? Famosa boleira, né? Que foi prefeita de Campos. O Garotinho escreveu um livro chamado Governadora. Virou o Carro, Virou a Minha Vida, que é um livro contando da conversão dele ao evangelicalismo. E aí ele conta lá assim: mas aí eu me vi numa situação, porque eu era católico, e de repente eu me converto, eu moro em Campos,
Campos, que é a cidade onde tem missas tradicionalistas até hoje, Campos, que é a cidade da TFP, ou seja, isso é o livro, a conversão dele, ou melhor dizendo, o livro, né? O livro é de 2002, se eu não me engano. Tem muito Essa tempo que eu conversão é passei. de 94. Mas o livro eu acho que é 2002. Tem muito tempo que eu passei os olhos por ele também. Posso ter errado a data, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? 2002, a TFP já estava naquele processo, né, já tinha acontecido divisão, já estava fragilizada e tal, mas mesmo assim, Campos conhecido como a cidade da TFP, né? Você tinha 4 casas da TFP em Campos, todas elas lotadas de membros. Sem contar que você tinha aquilo que era, na minha opinião, que era mais efetivo do que propriamente a presença dos membros, que eram os conhecidos como correspondentes. Você tinha Vitor, fala, 3 por favor, padres. membro, como é que é? Mas explica, isso é muito importante. Membros correspondentes, Você tem, simpatizantes. você tem os membros da TFP, que são aqueles que vivem nas casas, que estão ali full time, a serviço da organização, né? Aqueles que você encontra na rua fazendo campanha com aquela capa vermelha. Hoje o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira usa uma beca, né, dourada. Esses são membros da TFP. Agora, os correspondentes são, como o nome indica, pessoas que se correspondem inteiramente com a TFP, mas que não são membros efetivamente, ou seja, são famílias, são pessoas casadas, mas eles vivem E como se para fossem ser membros. membro da TFP, celibatário. Hoje em dia, sim, mas parece que tem algumas exceções aí também. É um caso estranho. Mas, enfim, tem Assim, algumas no exceções. papel, mas no papel, vamos no papel. 99%. 99%, sim. Mas não 99%. são aqueles, porque assim, porque a TFP tem aqueles senhores doutores fundadores, que é a galera da aristocracia paulistana, Ah, não toda a aristocracia, mas esses que entraram na época do catolicismo, lá em 51 e tal, e entraram casados, eles permanecem casados. Eu conheci vários casados. Em Campos tinha um famoso, o professor Antônio Carlos, né, o Butinão, ele era casado. O filho dele era membro da TFP, ele era da TFP. igual o primo o primo do doutor Plínio, que morreu agora, O Adolfo Adolfo era casado, Lumerdi, inclusive casou-se 2 vezes. porque Não ficou bastando. viúvo ou separou. Não, ficou viúvo, casou-se novamente. É muito natural, né? Morreu com. Ia fazer 100 anos, Um morreu mês antes, né? um mês antes, ia fazer 100 anos. Mas, assim, teve os membros fundadores da TFP que tinham um perfil, que há uma visão romanceada, por exemplo, uma vez eu coloquei uma coisa no Facebook, teve uma, um, uma pessoa que botou assim, não, o espírito do despojamento da liderança impelia todos, e que todos entravam nas combis pelas caravanas. Me parece, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que quem entrava nessas caravanas, e a Gisele Zanotto bem disse isso na tese dela, assim, tinha perfil. Eram jovens de classe média abaixo, porque a TFP é um grupo piramidal, dos aristocráticos, etc. Mas quem pegava, quem lavava banheiro de terno, gravata e ia para esse Brasil todo aí. Vinícius, eu li um trecho de uma reunião do Plínio que ele dizia o seguinte, que Nossa Senhora tinha chamado as pessoas da aristocracia para serem membros da TFP, mas que se essas pessoas não correspondessem, né, à graça que tinham recebido, que Nossa Senhora chamaria os outros também. E aí a TFP cumpriria a função dela, inclusive com quem não era da aristocracia. Enfim, a coisa é o seguinte, eu acho que a TFP é uma organização bastante hierarquizada. O Plínio diz lá naquele livro Revolução contra a Revolução, né, que o projeto de sociedade dele, ele é antiliberal, antissocialista, sacral, eu esqueci agora, mas é sacral e Sacral, hierárquico. Hierárquico. hierárquico, mas também tá faltando uma palavra de rigor também, uma palavra de rigor Eu espiritual. não lembro bem, mas era uma coisa assim, o que importa ali é o hierárquico, né? Então, a TFP ela era seccionada, você tinha o setor estudantil, você tinha o setor operário, você tinha, né, essas pessoas que faziam parte da liderança do movimento, aqueles primeiros membros que eram os chamados membros da Martim Francisco, ou Provectos, né, que hoje lidera o IPCO. Ela era muito bem hierarquizada, né? Muito bem seccionada, dividida, né? Cada um cumprindo sua função específica. Você tem Austera setores ali dentro, também, ele também, austera a isso. PSP se define como austera também. Austera. Bom, aí você tem também ali dentro outros setores também. Então você tinha gente que trabalhava no recrutamento de novos membros, você tinha gente que trabalhava nas campanhas, você tinha gente que trabalhava no setor financeiro deles, na Dafne, né? Na sede da Diretoria Administrativa Financeira Nacional. Você tinha gente para trabalhar em tudo. Você tinha gente que trabalhava no mailing, né?
E é isso, cada um dentro da sua área, né? Aquele que tem mais habilidade para uma coisa, faz uma coisa, que tem mais habilidade para outra, faz outra. Vitor, eu acho que a gente se perdeu um pouquinho. É assim, Campos dos Goytacazes, a relação da TFP, porque Dom Antônio foi para Campos em 48. Bom, eu falava dos correspondentes. Sim. Porque, veja, esses correspondentes são famílias, são pessoas que estão aqui vivendo o seu cotidiano normalmente, que trabalham, que vão à escola, mas que estão totalmente afinadas com os interesses da TFP. Eu acho, né? Isso aqui é achismo, Membros viu? e simpatizantes também. Havia também outros segmentos. São E aqui pessoas os que dão fundadores. dinheiro. As pessoas que financiam, que acham as ideias interessantes, que assinam seus documentos, são simpatizantes. Mas o meu achismo aqui, e aí eu digo que é achismo porque não parei ainda, não parei para pensar o suficiente para responder essa questão, mas é que os correspondentes eles exercem um papel até mais importante do ponto de vista de atração, porque eles estão convivendo com os outros todos os dias, né? E aí você pega a Diocese de Campos, você tinha 3 padres que estavam a serviço da TFP. 4, mais ou menos. 4. Tinha um café com leite lá. Mas, enfim. Você tinha a cidade de Miracema, com o padre José Olavo. Você tinha Italva, com o padre... 5, na verdade, né? Com o padre Antônio de Paula. Você tinha Laje do Moriaé, com o padre Gervásio. Você tinha Cardoso Moreira, com o padre Davi Francisquini. E você tinha o padre Antônio da Antônio Silveira, Silveira. que ficava lá, que ficou em Miracema lá. Mas, enfim, E ajudando o Vilac, né? O Padre Vilac. Mas o Cônego Cônigo Vilac. estava em São Paulo. O Cônigo estava em São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte: cada um tem suas paróquias, entre aspas, paróquias, né, suas capelas, que tem uma vida como de uma paróquia, como qualquer outra paróquia de Campos. Né? São centenas de pessoas que todos os dias estão lá no domingo assistindo missa e tal. Então, para você ter uma ideia, nos congressos que a TFP organizava de correspondentes, né, teve tempo em que iam 4 ônibus, né, de correspondentes. E é muita gente. Então, Campos era um foco, foi um foco importantíssimo e ainda hoje permanece como um foco importante, tanto do IPCO quanto dos Arautos do Evangelho. Que tem muita gente, muitas famílias, né, que estão ali, né, no entorno, participando, colaborando e tal. Mas tanto foi importante que eu não vou pegar aqui agora porque está encaixotado lá, mas tem aquele folhetinho, né, a TFP, como é que é? Sua verdadeira face. Ou seja, os padres de Campos prepararam um livreto acusatório à TFP e distribuíram isso nas igrejas. Isso foi distribuído, se eu não me engano, em 98. Eu me lembro desse negocinho, desse folhetinho. Eu tenho aqui um, inclusive. Eu tenho um PDF, eu te mandei, inclusive. A máscara e a face. TFP, a máscara e a face. Não, esse aí foi feito na Itália. O da TFP era a TFP, sua verdadeira face. Eu tenho ele aqui, eu te mostro ele. Mas ele, ou seja, os padres de Campos, em 98, 99, para se ocuparem de escrever um livreto sobre a TFP e distribuir no final da missa, é porque a TFP tinha alguma importância. Sim. Se ela não tivesse importância naquela diocese ali, eles sequer tinham se dado o trabalho. Hoje, quando você vai à missa lá em Campos, eu não sei como é que está agora, tem muitos anos que eu não vou a Campos, mas muitos anos, enfim, tem 3 anos, mas a reitoria de São José, né, tinha muita gente da TFP que ia assistir missa lá, aquelas senhorinhas, né, do Cônigo. Ali no terço também. Terço também, acho que São José até mais, mas aquelas senhorinhas do Cônigo Vilac que usam a flor de lis aqui, da Associação Nossa Senhora das Lágrimas, elas iam lá no São José. A famosa plaquinha, né, que ficava fixada lá que não se dava comunhão a membro da TFP, né? Então, quer dizer, só se ocupam de fazer esse tipo de coisa, se ocupam de fazer esse tipo de coisa, é porque tinha uma importância, né? Olha só, umas observações aí que você está falando. O seguinte, é porque você tem muito conhecimento sobre isso, então eu preciso direcionar bem para pessoas que não conhecem a parada. O Antônio chegou em Campos em 1948, na década de 1950, ele deu muito espaço para o Grupo Catolicismo, ele fundou o Jornal Catolicismo, entregou para a direção, lógico, tinha o Padre Rosário, que era o diretor, mas também tinha o doutor Plínio ali, o Padre Rosário um pouco de nome, o doutor Plínio meio na Vera, era escrito em Campos, editado, publicado em São Paulo. Na década de 1960, os membros da TFP gozavam de pleno prestígio na Diocese de Campos, tanto é que os padres do Sagrado Coração de Jesus, os holandeses do Sagrado Coração de Jesus, reclamaram com o anúncio apostólico, assim, nós somos vigiados, o clero é vigiado pela TFP. Reclamou isso foi para Roma, inclusive. O Sebastiano Baggio, os padres do Sagrado Coração de Jesus,
mandou aquilo para Roma. Mandaram para Dom Sebastiano Baggio, Dom Sebastiano Baggio, anúncio apostólico italiano, mandou para Roma, assim. A TFP gozava de muito prestígio. Do Antônio recomendava muito o trabalho da TFP contra, por exemplo, a infiltração comunista, a infiltração socialista, a Conferência de Medellín, a Conferência de Puebla. E tem uma outra coisa, tem um outro episódio também conhecido, que foi assim que o novo bispo tomou posse, né, que um grupo de homens ficou fazendo filtragem de quem entrava na catedral para ver se não estava com roupas imodestas. E aí eles foi creditado a TFP, dizendo: os membros da TFP estão na porta da catedral impedindo que as pessoas entrassem. Só que não eram membros da TFP, porque o negócio era tão misturado que confundiu um congregado mariano com o TFPista, né? Então, eram os congregados marianos que tinham ido para a porta da catedral para fazer a filtragem a filtragem da modéstia. E a TFP acabou recebendo a fama, né? Porque teve uma pessoa que fez contato comigo alguns anos atrás, não sei se é seu padrinho de crisma, enfim, a pessoa fez contato comigo e disse assim: não foi a TFP, eram os congregados marianos, que o doutor Plínio nos recomendou a nos afastar de toda a problemática. Eu conversei com diversos membros da TFP de Campos, que eles diziam, perguntei qual era a postura da TFP durante o cisma, sim, durante o cisma não, essa palavra é problemática, durante a crise diocesana. Os membros da TFP me diziam assim: doutor Plínio, nós saímos da cidade. Quando os padres iam ser removidos, exonerados, nós saímos da cidade para que não tivéssemos nenhum tipo de associação, fôssemos associados publicamente. Só que essa de 81 foram os congregados marianos. A Folha da Manhã botou na congregados marianos e TFPistas, mas naquele momento a TFP já... porque viu o escudinho, né? Acho que viu o escudinho de congregado mariano que a TFP também usava e logo associava. Então, mas isso mostra pra gente como que a presença deles era tão forte lá que inclusive era confundido com o congregado o tempo inteiro, né? Você chegou a me dizer que foi assim: Campos, Belo Horizonte, São Paulo. São Paulo, Belo Horizonte e Campos. Campos chegou a ser a terceira cidade com o maior número de membros da TFP. De fato, ele tinha gente à beça. Você tinha uma casa ali na Pelinca, né? A sede da Torres Ebúrnia da TFP, que hoje é do IPCO. Você tinha uma outra casa enorme, que na verdade eram duas casas, uma pertencia a um membro da TFP e a de trás foi alugada, que é ali na 7 de setembro, no centro também, né? Que era a sede Regina Gelorum. Você tinha em Tocos, veja, no distrito de Campos, afastado, muito afastado, mas tinha um núcleo de correspondentes muito grande ali, então tinha uma sede para eles ali. Eu não lembro bem o nome, acho que era Nossa Senhora de Coromoto, alguma coisa assim. E você tinha uma sede também que era do setor operário, lá no bairro da Coroa, chegando em Campos, né? Uma casa bonita, inclusive, com uma vista muito bonita do Rio Paraíba, assim. E ali também era a sede da TFP. Então você tinha 4 casas enormes, lotadas de membros da TFP. Eu não sei dizer exatamente quantos membros tinham, mas não era pouca coisa, não, né? Muito pelo contrário, era muita coisa. E sem contar que eles iam para São Paulo. Saía de Campos e recebia formação em São Paulo, participava de muita gente que ficava também, né? Muita gente ficava em São Paulo, né? Ia para lá e ficava, né? Eu conheço gente até hoje que está em São Paulo que foi para lá e ficou, não voltou nunca mais, né? Tá lá até hoje. Gente tanto que está nos Arautos quanto que está na TFP, né? Isso, enfim, para poder mostrar que... E outra coisa, né? Tinha muita gente também de importância na TFP, né? Que era de Campos também. E esse contato, a gente estava falando, né, na nossa outra tentativa da live, esse contato, eu digo que a gente não pode pensar que ele se encerra em 81 com o rompimento, com a saída de Dom Antônio, ou em 82, 83 com o rompimento formal, né? Pelo contrário, é um contato que ele continua acontecendo, mesmo que espaçadamente, ou mesmo que apenas de forma cortês. Primeiro, porque saiu no jornal esse rompimento de Dom Antônio, a TFP também respondeu, então nesse tipo de coisa estava sempre ali tendo essa comunicação. Segundo, que eu mencionei aqui, né, que eu tenho lá no HD que infelizmente caiu e parou de funcionar, tem que levar naquelas empresas que fazem recuperação, umas digitalizações de telegramas que foram trocados pela TFP e Dom Antônio em 88 por ocasião das sagrações. Então veja, não era exatamente pela TFP, né? Que era o mediador era o professor Antônio Carlos, o que nós mencionamos antes, o Botinão, né? Então recomendando muito conhecido em Campos.
Sim, bastante conhecido, foi professor da Faculdade de Filosofia, né? Se eu não me engano, ele ocupou o lugar de Dom Antônio quando Dom Antônio parou de dar aula na Faculdade de Filosofia, né? Quando Dom E Antônio de já não estava direito nem... também. Ele dava aula no direito. Aliás, ele é conhecido por dar aula na Faculdade de Direito, né? Que hoje pertence tudo à mesma coisa, né? Direito e filosofia juntaram, né? Mas esse telegrama era uma recomendação a Dom Antônio de não participar das sagrações de 88, né? Então, quer dizer, 88 já tinha rompido há muito tempo. Mas mesmo assim, o Plínio chegou a enviar esse telegrama recomendando, falou, não vai não, porque isso aqui vai resultar numa excomunhão, né? Inclusive foi criado lá um grupo lá, né, de teólogos tefepistas para poder estudar, né, a respeito do caso das sagrações e tal. Eu conversei com alguém que fez parte dessa comissão, foram 4 horas de conversa gravadas, tá nesse, é, tá nesse, como é o nome? Nesse HD também, né? E aí ele contou, ele falou assim, não, porque aí nós tivemos que pegar direito canônico, pipipi, papapá, fazer lá os nossos relatórios, né, e tal. E aí ele disse o seguinte, e aí a TFP sentiu que aquilo poderia respingar nela, porque a imagem de Dom Antônio ficou até o fim da vida atrelada da TFP, né? Então, para poder evitar que isso respingasse na TFP, eles, né, mandaram esse, esse telegrama, né? Enfim, resultado desses estudos. Então, resumindo, assim, a TFP ela não aceitou o concílio, teve as suas restrições ao Concílio Vaticano II, não foi tão beligerante como os padres de Campos, nem a Fraternidade São Pio X. Foi um grupo muito atuante no Concílio Vaticano II, principalmente na primeira sessão. Na segunda sessão, terceira e quarta, eles não participaram, embora acho que o doutor Plínio tenha estado em Roma. Acho que isso não é claro para mim. Sabe se o doutor Plínio esteve em Roma? Acho que não. O que eu sei É, é que ele foi em 51, né? Foi no concílio, depois 88. e, enfim, doutor Plínio rompeu, do Antônio Doutor Plínio, por outras questões bastante complexas também, por influência da fraternidade, do Richard Williamson, Dom Lefebvre, enfim, também, mas por percepções de Dom Antônio, também. Dom Antônio rompeu relações com o doutor Plínio, mas essas relações foram mantidas. E, enfim, a TFE foi um grupo bastante atuante no Brasil, na linha do conservadorismo. Aliás, eu acho que vale enfatizar que esse rompimento, né, de Dom Antônio, ao contrário do que parece, não foi lá nos finalmente, em 83. É um processo muito longo, né? Tem aquela carta que ele escreve para o cônego em 77, que você tem essa carta, que aliás foi você que me passou essa carta, tá lá, né? Dom Antônio já praticamente descrevendo, olha, a gente não, seu cônego temos que ter cuidado com essas associações de leigos que acreditam que são a salvação da igreja, né? A coisa não é bem assim, né? Então, aí, inclusive ele lá falando a respeito da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, ele falou assim, porque essas pessoas, elas acabam se distanciando da vida paroquial e tal, não tendo uma vida religiosa muito... Então, quer dizer, não é um negócio que surgiu do nada, né? E o episódio da África do Sul, né? Com um membro que hoje fundou a sua própria TFP, né? Hoje ele tem uma TFP dele. Aquele episódio que, para quem não conhece, não, na África do Sul havia parece que a coisa foi assim, havia um doador que doava tanto para a TFP quanto para a Fraternidade São Pio X. Naquela época quem estava lá era o Padre Williamson, que hoje é o bispo. E aí ele falou assim, olha, eu queria fazer aqui um pacto ecumênico entre vocês, vamos unir todo mundo, dar as mãos, né? Lutar pelas mesmas causas. E aí ele falou assim, agora eu queria que vocês apresentassem quais são as objeções que vocês têm, né? Claro que não foi dessa maneira, mas o espírito é esse. E aí, uma das coisas que o Dom Williamson, que o padre Williamson teria dito a TFP não tem aprovação, né, de nenhum bispo, né? Aí o então membro da TFP disse assim, não, Dom Antônio nos aprova. E Dom Antônio interviu e falou assim, não, quem falou? Não apoio em tudo não. Apoio naquilo que vocês fazem de bom, né? Mas em tudo eu não posso apoiar. E aí, enfim, que deflagrou a crise que vai culminar com o rompimento definitivo em 83, né? Enfim, Vitor, temos muita coisa para falar ainda. Muito obrigado pela sua atenção. O tempo é curto, o seu conhecimento é bastante grande, muita fonte, mas você vai publicar, né? Quero crer a sua dissertação, ou a sua tese, ou os dois, porque, né, assim como o livro da Gisele é bastante importante, a dissertação do Rodrigo Copo Caldeira, que não foi publicada, de 2005, é bastante importante.
A tese da Gisele, eu acho que a sua pesquisa também ela é bastante importante, você precisa considerar essa questão de você falar aí dos membros da TFP, IPCO, enfim, porque é uma luz na pesquisa do conservadorismo católico. Eu pretendo publicar a dissertação na forma de livro, né? Vou começar agora, eu já tinha começado, na verdade, vou continuar a mexer nela para poder deixar num formato mais agradável para leitura. E a tese vai, assim que for entregue definitivamente lá, né? Ela vai estar disponível para download também, né? Acredito que em um mês e meio, no máximo, já vai estar lá disponível. Ok, Vitor. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Eu que Grande abraço. agradeço o convite e Bom. agradeço aí a todos que nos acompanharam até o final da conversa. Um abraço, Vitor. Tudo de bom. Sucesso sempre para vocês. Deixe o seu like, se inscreve nesse canal, divulga esse vídeo. Um abraço, valeu.